adesivos, sem exageros. Hoje eu vejo gente dentro da igreja que diz ser profeta, apóstolo, pastor, que estão a tentar ajudar Deus a ser Deus. Nossos pais cresceram na fé, encheram igrejas, lotaram a cidadela, sem fazer uso de manipulações, sem fazer uso de invenções, apenas pregando que Jesus cura, Ele salva e batiza com o Espírito Santo. É este evangelho que eu acredito. Eu via pela primeira vez na minha vida o que só assistia na internet: paralíticos andar sem colocar perfume na perna, sem mandar comprar rosas do cemitério, apenas pregando o Jesus que salva, que batiza, Ele cura, e Ele voltará e nos levará. De onde estão a vir essas invenções? Estão a vir da falta da unção no meio da igreja. Quando o ungido que está no altar não tem unção, não tem vida de oração, ele começa a manipular as coisas, começa a inventar para tudo ficar mais bom. Queridos, eu não preciso inventar profecias. Vocês entenderam que nos 50 dias, quase todos os cultos, maior parte do culto, nunca profetizei. Nós só pregávamos e orávamos, porque não é a profecia a saúde da igreja, não é a cura a saúde da igreja, é a palavra e a oração. Aquele que crê na palavra fará as mesmas obras. Por isso eu não estou preocupado em ficar famoso, não estou preocupado em receber presentes, eu estou preocupado em entrar na presença, estar cheio cada vez mais, dizer: Pai, encha-me do Espírito. Livra-me de toda invenção humana. É isso que Paulo está a avisar para os Gálatas. Oh insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem vos manipulou? O evangelho que vos preguei não é esse. Alguém apareceu no vosso meio e está vos pregar outro evangelho. E Paulo chama isso de feitiçaria, quando a mensagem que recebemos é alterada. Entra no YouTube hoje, entra no Facebook, você vai encontrar mensagem alterada, mensagem adulterada, pregar um Jesus que infelizmente, por isso que eu disse, eu preciso do Espírito para conseguir falar o que eu vou falar aqui hoje, porque isso vai me dar muitos problemas, mas eu preciso falar. Uma das funções do apostolado é corrigir o que está mal no corpo de Cristo. E eu vi nessa manhã, com a graça apostólica, que há muita brincadeira a entrar por nossos púlpitos. Nós temos mais crentes lá fora do que crentes dentro da igreja, porque ficaram decepcionadas, frustradas por causa das manipulações dentro da igreja, aonde qualquer profeta que você conhece vai para a tua casa, gostou da tua televisão e diz que recebeu uma revelação do Espírito, que essa tela tem que ser semente profética da igreja, tem que levar no meu gabinete. Não! Se você está em uma casa de adoração, aonde mobília da tua casa, tudo que o profeta vê é semente profética para a igreja, você está sendo enfeitiçado no lugar aonde está te pregar o evangelho manipulado. A oferta e a semente não pode ser por manipulação. A líder leu cada um segundo o que propôs em seu coração. Profetas que nós conhecemos, fala com a ovelha que tem um carro, entra no carro da ovelha, está dizendo: estou a sentir espírito de morte nesse carro, então para você não morrer tem que me semear. Feitiçaria no meio da igreja. Como é que o Espírito vai se manifestar numa igreja onde há muita manipulação? Se a Bíblia chama ele o Espírito da verdade. Os irmãos sabem que nós aqui desde o início da nossa igreja, nós vendemos o nosso carro para pôr na obra. E não estamos à espera de nada em troca da igreja.
Fizemos porque Deus colocou no nosso coração, colocar na obra. Eu não me sinto mal andar de táxi. Eu sou como Paulo, sei viver na fartura e na falta. Evangelho não é oportunidade para você ficar rico, é oportunidade para você ficar reto, andar na salvação, andar na palavra. Se ele te enriquecer, amém. Se não te enriquecer, também amém. Se você está em alguma igreja, deixa eu chamar as coisas pelo nome, em alguma igreja aonde você é manipulado para dar coisas, você está a ser enfeitiçado. Estão a te ensinar uma outra coisa, estão a te manipular. Quantos casais foram destruídos e separados por causa de pastores dentro da igreja? Porque você tem que me honrar mais do que o teu marido. Como é que um homem de Deus vai ensinar que a ovelha tem que lhe honrar mais do que o marido dela? E vários homens proibiram as suas mulheres de vir para a igreja por causa dessa feitiçaria da igreja. Por isso é que nós estamos falando, a oração funciona. Você vai entrar em vários lugares onde você vai encontrar feitiçaria dentro no corpo de Cristo. Manipulação. Para dizer feitiçaria no sentido de manipulação dentro da igreja. Até pessoas que colhem informações das ovelhas para profetizarem. Deus não lhe revelou. Eu já ouvi de pastores aqui pertinho no Nova Vida e outros lugares. Conversou com a ovelha no gabinete. Depois no culto está a falar como se fosse profecia. Tem uma irmã aqui que está assim, está assim. A irmã disse, eu nunca mais volto aqui. Te contei no gabinete, pastor. Mas para quê? Na ânsia de sermos vistos como grande homem de Deus, nos tornamos manipuladores. Recolhem dados das ovelhas no Facebook. Depois vem na igreja, estou a ver, maio, 12. Viu no Facebook. E alguns estão adivinhando o nome do Facebook, não é o nome do bilhete. Não sabe que o nome da pessoa não é aquele, e aquele só que te meteu lá como apelido. Como é que Deus te revelou o nome do Facebook? Não te revelou que está no bilhete. Ouça, não se deixem ser enfeitiçados, manipulados. Isso afugenta o Espírito Santo no meio da igreja. Uma igreja que o Espírito se manifesta não pode trabalhar debaixo da manipulação. Não pode. Tem gente que já me criticaram muito por causa dos vídeos que eu publiquei. Porque se você fala a verdade, você não é grande homem de Deus. Você tem que lhes falar que a tua vida vai funcionar. As portas estão a se abrir. Se você dizer a porta está a se fechar, é feiticeiro. Nós temos pessoas no corpo de Cristo que infelizmente estão a sujar o nome de Cristo. E tem ovelhas que insistem e ficam lá. É em nome da prosperidade, é em nome do vento se abrir. Como é que um profeta vai te pedir para você dormir com ele? Porque a unção para você engravidar tem que ser direita. Você ri, mas isso acontece nesse país. Nosso país, irmãos, eu estou muito triste porque o avivamento em Angola vai demorar. Porque a geração nova é que está a se corromper mais. Querem fatos, querem relógios de ouro, santopeia na mão. Parece que a unção que vai atrair os crentes é o fio de ouro. Alugam carros, carro nem é deles, você não sabia. Tem gente que aluga carro. Alugou um Mercedes um mês, só para parecer que Deus está a lhe prosperar muito. E as pessoas que têm dinheiro começaram a lhe seguir. Muitos de nós aqui passamos em lugares de gente, de líderes que viviam uma liderança manipuladora, controladora.
Você não pode fazer nada na tua vida sem falar comigo. Como? Uma mamã com 50 anos, 55, coitada da mamã que tem idade para ser tua mãe, não pode fazer nada sem vir te consultar. Você é Deus. Se a ovelha quiser te contar um negócio dela, amém. Você ora, mas você não tem que controlar a vida da ovelha. A ovelha não é obrigada a te contar tudo da vida dele. E vou falar algo duro. Tem gente que foi à falência na finança, no relacionamento, porque andou em lugares de manipulação diabólica. Que oraram em líderes que estavam a trabalhar com o quê? Com o vosso espírito. Líderes feiticeiros que vos colocavam a mão, mas viviam no adultério. Como é que um camarada que diz ser homem de Deus anula o sacrifício de Jesus e tem que matar mais animal no meio da igreja para a igreja prosperar? Por isso é que eu disse esse ano: tenha muito cuidado com os lugares que você entra. Hoje os crentes andam sem direção do Espírito Santo. Só entram, basta ver placa, entrou. Tá a dar água, entrou. Lá está a dar areia, entrou. Porque você quer algo que funciona rápido. Vou te explicar hoje porque que muita gente hoje está aqui na igreja, mas vem e diz: pastor, eu já não prospero mais, meu negócio foi abaixo, minha vida está mal. Você sabia que tem lugares que você passou? Deixa eu falar bem, lugar não, tem igreja que você passou. Quando a igreja, o líder de uma igreja tem aliança com feiticeiros, faz rituais, ele tem que entregar um lado da vida do povo dele para ele prosperar. Tem igreja que o pastor entregou a fertilidade das mulheres. Aqui, não se preocupa, pode me fazer prosperar, crescer, que as mulheres não vão engravidar. Por quê? Porque quando esses homens vão nessas casas buscar poder satânico, em troca eles pedem algo que tem a ver com a igreja ou com a família. A igreja que todos os meses no final tem que morrer uma criança da igreja. Sacrifício que o pastor fez. Tenha muito cuidado. Não ande sem a direção do Espírito. O que vai te ajudar a começar a entender esses lugares é o conhecimento da palavra e a tua vida cheia do Espírito Santo. Tem igreja que você entra, eu tenho testemunho real de pessoas assim. Você entra para uma igreja, você estava a prosperar, dava certo, teus negócios estavam a crescer, estava a ser promovido, mas quando você entra naquela igreja, debaixo da autoridade espiritual de um homem ou de uma mulher que já vendeu sua alma para Satanás, teu negócio vai abaixo. Tem igreja que quando você entra, a tua prosperidade baixa, você perde tudo, tudo começa a desaparecer. E tudo que você ganhar tem que dar. Olha, a casa que você está lá, Deus está falando comigo, tens que semear aquela casa. Mas casa da outra, a outra tem família, se calhar tem marido. Como é que ela vai chegar no marido e dizer: temos que dar essa casa porque o homem de Deus disse que tem que ser semente? E a feitiçaria em forma de manipulação espiritual está a entrar no nosso evangelho em Angola, infelizmente. Temos hoje que nos levantar com muita dureza, se vão nos atacar ou não, se vão nos falar mal ou vão mandar nos perseguir, mas temos que falar a verdade, porque há gente que está presa, e está presa dentro da igreja. Por quê? Porque está a ser abusada em nome
de Deus dentro da própria igreja. Tal apóstolo, ou profeta, ou pastor, que está aí a pregar, mas todas as protocolos à volta dele são namorada dele. Filhas na fé que têm filho com pai na fé. Dentro da igreja. Quando você se encontra com essas coisas, fuja rápido. Fuja. Vou falar de novo, fuja. Estou a falar para vocês, estou falando na câmera. Fujam. Aleluia! Quem vos enfeitiçou? Mas tudo isso é fruto da crise da unção no meio da igreja. Gente que não cresceu na escola bíblica dominical, não sabe cantar Pai Abraão, nunca orou com os adolescentes, não passou no protocolo nem na intercessão, entrou numa igreja onde a primeira aula já tinha que ser profetizar, expulsar demônio. Não. Primeira aula é deixa o mundo, para de pecar, entra no coral. Gente que tem raiz não se atrapalha pela falta dos frutos. Quem cresceu de verdade na fé? Estou aqui a pregar para a gente que saiu aqui da Metodista, que tem raízes. Saíram da igreja evangélica, tem raízes. Igreja Assembleia de Deus tem raízes. Igreja Metodista tem raízes. Adventista tem raízes. Por quê? E hoje você está de pé até agora por causa das raízes que te deram. Quando não tem dinheiro, você não se desvia. Quando não tem carro, você está de pé. Não tem comida, você está de pé. Queridos, valoriza as tuas raízes. Há muita gente a se vender na feitiçaria porque não cresceram na palavra, cresceram em milagres, libertação. Nós que crescemos na palavra, a palavra declara: somos como árvore plantada junto a ribeiro, que vem vento não cai, vem tempestade não cai, vem dinheiro não cai, vem maldição não cai, e dá fruto. Fruto na estação certa. Hoje eu luto muito para não se misturar, porque eu tenho medo de perder a raiz que eu ganhei. Você não vai me ver andar com muita gente. Todos os dias da minha vida, se você não me encontrar na igreja, estou em casa. Se não estou em casa, estou no monte. Vais me encontrar lá. Se não estou no monte, nem na igreja, estou no céu. Basei, me levaram. E uma das chaves para você proteger as raízes da fé que você recebeu é não se misturar com gente que prega outra coisa. Nós começamos a ouvir Deus na oração do quarto com os amigos. Não aprendemos na escola profética. O Espírito Santo nos ensinava a lhe ouvir no quarto. Começamos a orar pelos doentes a serem curados sem fazer rituais no cemitério. Tem hoje gente que estão a lhe colocar a cabeça em homens que dormem no cemitério. Porque alguns hoje, entendam, isso que Paulo está falando, tem alguns que estão a pregar outro evangelho, que você tem que dormir com mulher para ter mais poder. Quanto mais mulher você dorme com ele, mais poder você tem. Outro evangelho. Eu estive a falar com alguém que me disse: pastor, obrigado por me teres puxado, porque alguém estava a me dizer que oração e palavra não faz a igreja crescer. Eu disse: oh Jesus. Então, e nós que estamos a crescer com oração e palavra é que? Oração e palavra não faz igreja aqui crescer. E eu disse não que crescer a igreja é como? Tens que orar no mar, falar com a rainha do mar,
pedir as almas nos espíritos das águas. Depois ora nu de madrugada e coloca a vela à volta de ti. Aí vai crescer, vai ver no próximo culto, não vai ter espaço. Feitiçaria. Feitiçaria. Nosso evangelho está mal. Se você estiver em lugares com essas práticas, fuja rápido. E quando te coloca a mão, não estão a te abençoar. Não estão. Estão a te fechar o ventre, estão a amarrar o teu casamento, estão a roubar a tua prosperidade. Você vai notar, uma igreja que só o pastor é que prospera, o povo não. Não é feitiçaria. Se o pastor, que às vezes é a única pessoa que não trabalha no mundo secular, só em Deus é que está a prosperar, e você que vai trabalhar não está a prosperar. Como é que você vai aceitar ficar num lugar onde o líder cresce e você não? Carro, tem que dar tudo no pastor. Dinheiro, tudo no pastor. Por quê? E a gente que dá no pastor nem deu no marido dela, nem deu no pai biológico que ele nasceu, nem telefone de bolinha comprou para dar na mãe dela. Mãe, tua mãe não tem telefone nem de bolinha, de botão, não tem. Compraste iPhone 14 para o pastor e está a dizer, eu ando na obediência, eu honro os que merecem honra. Você é falso. Estás sob efeito de manipulação. Consegue dar 1 milhão para a igreja, não consegue dar 100 mil para o teu pai. Enquanto eu for pastor nessa igreja, eu vou te falar a verdade. Não adianta você correr para me honrar sem honrar a tua casa. Fuja de todos os lugares onde a unção desapareceu e o que está lá é invenção humana, manipulação humana. Mas pastor, ele falou tudo da minha vida. O diabo também fala tudo da tua vida. Não é só Jesus. O fato de alguém falar tudo da tua vida não quer dizer que é homem de Deus. A Bíblia diz, examinai os espíritos, porque nem todo espírito vem dele. Vamos ficar de pé. Há uma necessidade da igreja voltar a andar na unção do Espírito. Por isso é que uma das coisas que nós mais falamos aqui na igreja é a oração. Se você quiser sair dessa igreja, sai agora. Porque até eu envelhecer, eu vou falar sobre isso. Não se pode viver o sobrenatural no meio da igreja se o Espírito Santo não começar a tomar conta da vida dos crentes. É com tristeza que eu partilho convosco essa visão que Deus me deu. E eu quero que isso fique bem gravado, porque há alguns servos e algumas servas que precisam ser despertadas e despertados. Há gente que entrou, estou a falar homens e mulheres de Deus que entraram para a feitiçaria sem saber que estavam entrando na feitiçaria. E hoje tornaram feiticeiros no púlpito, não são profetas. Eu hoje, tem gente que eu não discuto mais se é falso profeta ou verdadeiro, é feiticeiro. Tira o falso profeta, é feiticeiro. Tens que discutir se é feiticeiro, falso ou verdadeiro só.
Porque há pessoas que me perguntam, pastor, o que você acha? Ele é falso ou verdadeiro? Eu não consigo falar se ele é falso profeta ou verdadeiro, porque não é profeta. É feiticeiro, bruxo, quimbandeiro. Ndoque. E hoje são muito sério. Hoje tem, irmãos, eu falo isso com muita dor. Você pode rir, mas eu falo isso com muita dor e muita seriedade. Nós perdemos boas ovelhas dentro das igrejas em nome dessas manipulações. Gente que ajudavam a obra. Bastou ver o coração da ovelha, lhe exploravam. Inventam programa, inventam profecia, inventam. Você tem que me dar porque eu ouvi. Se você não fizer pelo teu pai espiritual, tua vida não vai correr bem. Cheio. Antes de você conhecer o teu pastor, Deus já estava na tua vida. Eu já disse aqui uma vez, eu nunca vou vos dizer, porque não, quem sair dessa igreja não vai dar. Como é que não vai dar se você já dava antes de entrar aqui? Eu não sou Deus na vida de ninguém. Eu sou apenas um servo que me chamaram só para te abençoar. Hoje existem pessoas que em nome de pai espiritual se tornam mais controladores espirituais do que pai. Até sendo um pai na fé, você deve ter limites até que ponto você entra na vida das tuas ovelhas. Quem é ovelha aqui sabe, eu não me intrometo na vida das pessoas aqui da igreja. Ficar te ligar para te perguntar a tua casa. Fala mesmo aqui, pastor me liga toda hora, estamos sempre a falar, meia-noite conversamos. E tem pastor assim, conversa com ovelha das 23 até as 3 horas da manhã. Não é problema. Vamos só se contar a vida deles. E tem sério, ovelhas que já falam com o pastor como se fosse amante dela. Coisas íntimas. E a mulher do pastor está na cama. Ou você tem que dizer, ou vocês são pastor ou ovelha ou são amigos. Porque é um desrespeito primeiro ao meu chamado. É um desrespeito até à minha própria parceira. E é um desrespeito à minha ovelha. Agora eu não estou a dizer que, por exemplo, estou a dizer que não podemos errar. Não. Ouça. Todo mundo erra, sim ou não? Todo mundo falha, sim ou não? Mas não te disseram para andar no pecado. Eu estou a falar de gente que anda no pecado e pior ainda, anda na feitiçaria. Já não se envolve com mulher sexualmente porque é fraqueza. Está fazendo mesmo o ritual da feitiçaria. É feiticeiro. E depois o que acontece? Tem mulheres que ficaram presas ao próprio pastor porque a intimidade que tiveram foi um ato espiritual que ela já não consegue ter mais relacionamento com outros homens lá fora. Não consegue. Ficou presa espiritualmente. Tem gente que está no lugar onde está a feitiçaria, bruxaria, prostituição dentro da igreja, nos líderes da própria igreja. E ele ainda diz, não, é normal, todos nós erramos. Feitiçaria, você está encantada ao ponto de não conseguir perceber o que é erro e o que é prática de pecado. Você diz, minha vida não anda, eu estou aqui há muito tempo a orar, eu não sei o que, depois você para orar por mim, como é que vai dar certo? Altar está corrompido, altar promíscuo, altar se prostituiu. O que é que diz a palavra? Não, a visão que eu tive. Eu tive uma visão alguns anos atrás, antes de começarmos essa obra. O Senhor me deu uma visão, me fez entrar numa reunião de vários homens de Deus. Eu entrei para aquela reunião de vários homens de Deus. E Deus me fez ouvir o que eles estavam a conversar. Vários homens, eu não vou citar nome por ética, mas eu vi os rostos.
naquela reunião, era uma geração a ensinar para outra geração que adulterar não é pecado. Estavam a começar a fazer a mente da nova geração para colocarem na cabeça que você adulterar não é pecado. Não está na Bíblia, você tem que ver bem, estuda bem. Teu nível está muito baixo. Como hoje tem muita gente que entrou na prática do adultério porque lhe fizeram cabeça. A mente com evangelho que não lhe foi passado pelos apóstolos. E Deus me disse: filho, tenha muito cuidado. Foi nesse dia que Deus falou comigo: filho, eu vou começar contigo uma obra, mas a única coisa que eu não quero é que você se misture. Não se misture. Não procure ser amigo de todo mundo, porque tem gente que está grande na terra, mas no céu já é pequeno. E hoje nós não conseguimos notar a grandeza dos verdadeiros homens, porque nós estamos a medir grandeza com o número de almas. Estamos a medir grandeza com o tipo do carro que o homem conduz, com a fama que tem. Tem grandes homens de Deus que não têm a fama que os outros têm, mas são homens de Deus. E se você, tanto aqui dentro ou lá fora, vai ver esse vídeo e você se tornou vítima de uma liderança abusiva, uma liderança possessiva, uma liderança manipuladora, que te dizem: se você sair dessa igreja, você não vai mais conseguir crescer. Sem mim, você não pode fazer nada. Feitiçaria. O único que disse isso e tem legitimidade é Jesus. Sem mim, nada podes fazer. Se você sair dessa igreja, você vai dar assim certo. Se você daqui a alguns anos não está mais aqui, você vai funcionar assim. Você não depende de homens para funcionar. Não fui eu que morri por ti, foi Jesus. Diga comigo: a oração funciona. E se você é uma ovelha que se tornou agora objeto sexual de algum líder espiritual, você está totalmente amarrada. Eu disse que eu precisava de oração para eu falar o que eu estou falando aqui hoje. Isso vai trazer problemas, mas eu sei que vai libertar muita gente que vai ouvir. Porque infelizmente, irmão, você não sabe quantos relatos eu recebo, tanto no Facebook como no gabinete, de gente que foram usada pelos líderes. Até foram grávidas, tiraram gravidez por causa, em nome de líderes. Eu conheço, acompanho. Não, isso aqui não é pecado, porque Deus, por causa do meu nível espiritual, Deus entende. Hey. Mulheres que se tornaram objeto sexual de vários líderes em nome do crescimento da igreja, porque tem que fazer o ritual para o... Não, fuja. E qualquer lugar onde você está e Deus só fala com o pastor, cuidado. Aqui Deus só fala comigo, não fala, não. Deus fala com todo mundo aqui. Deus não é meu, eu não sou Deus também. Deus fala comigo, Deus fala com todo mundo. Levanta as tuas mãos. Isso é que é fruto de uma crise da unção do Espírito Santo no meio da igreja. Levanta as mãos, olha para mim antes de orarmos. Eu não falo isso porque eu sou perfeito, mas eu falo porque o Espírito me mandou entregar essa mensagem hoje. Mas a Bíblia diz: sede santos como aquele que vos chamou. E que é santo. Isso ainda é uma ordem. Vocês podem ouvir muita coisa sobre a Bíblia fora que inventam.
Mas ouçam. Investiguei em todas as igrejas que eu já passei. Vão investigar. Já me contaram de um grupo que foram, não tinham nada para me acusar. Agora começaram a investigar meu passado. Infelizmente, dentro da igreja tem pessoas assim que querem te sujar. Passa, vai lá onde passamos, lá no Patriota. Pergunta se eu fiquei a namorar com quem no meio da igreja. Ninguém. Namorei com alguém, a pastora. Sim. Namoramos e casamos. Começamos a trabalhar junto na juventude. Eu era o líder, ela era vice-líder da juventude. Não, nem namorávamos. Já era um ato profético. Fomos para a Vila de Viana. Pergunta, vai. Os que estão aqui foram de Viana e outros que foram também de lá. Pergunta se o pastor brincava com as mulheres na igreja. Nunca. Se tem alguém aqui que eu brinquei com ela, mulher, levanta a mão e fala, pastor. O pastor se envolveu comigo. Levanta a mão. Não, o pastor me manda fotos indecentes. Fala comigo coisas indecentes. Vem, meu, vem aqui, fala. Vai para a cadeia direito, porque vai ser que... vai para a cadeia.